Depois disponibilizar lá. Então, beleza. Então, simbora. Antes de passar, de nós entrarmos nos aplicativos, eu vou começar um ponto aqui apresentando, na verdade, sobre satélites, tá? Bem rápido a gente passar logo para a parte prática, que é legal, tá, ok? Então, deixa eu só voltar aqui, deixa eu mandar apresentar aqui. E mandar aqui. Eu só mandei errado. Espera aí. Vai dar certo. Ou não. Aqui. Isso. Tá todo mundo vendo aí? Abre o áudio aí para mim que eu não vejo vocês mais não. Sim. Sim? Ok, obrigado. Então vamos lá, gente. Qual a importância? Isso daqui que nós estamos vendo são vários. Cada ponto desse que vocês enxergam aí, né? São vários e vários e vários e vários satélites aí ao redor da Terra. E esses satélites, galera, é o que faz, é o que mantém você conectado na internet, é o satélite que mantém você aí no computador com internet, é o que te dá a opção da TV paga, é o satélite de espionagem, enfim, aí vai vários e vários tipos de satélites, né? Então, vocês podem ver aí ao redor da Terra um monte de satélite. E aí tem todos os tipos de satélites do mundo, né? A questão é, quem pode enviar satélite para o espaço? Na verdade, qualquer um pode enviar satélite para o espaço, só que no espaço existem locais específicos de onde o satélite pode estar. E a gente vai ver isso agora mesmo. Então, dando um zoom um pouquinho mais, nós temos aí um monte de satélites, né? Já aparece o nome, isso daí eu peguei imagem do Google Earth, tá? Então, já temos aí alguns nomes de satélites, e aproximando um pouquinho mais, nós temos mais alguns satélites aí, o Ariane, Delta 1, enfim, Tansei, Vanguard, Deb, e aí vai. Então, são milhares e milhares de satélites hoje existentes no espaço, e cada satélite tem um fator predominante por estar lá. O que acontece com satélite é muito fácil, muito simples. Todo satélite que é enviado, ele não fica lá para sempre. Todo satélite que sai, que vai para o espaço, né, ele é... Vocês estão me vendo aí? Sim. Sim, beleza. Vocês estão vendo a apresentação também? Sim. Sim, beleza. Então é o seguinte, todo satélite que vai para o espaço é muito bacana que eles só ficam lá durante 10 anos, é um tempo aproximado, tá? Então não é, nossa, vai lá e vai ficar exatos 10 anos? Depende. Depende de quê? Claro, de muitas coisas. Uma das coisas principais que depende é o fator de o satélite está estragado ou não, o satélite está em fase de processo aí de, digamos, processo de alimentação de energia, se não, as placas solares deles está ok, não, vai depender muito do satélite, né? Mas a estimativa são 10 anos. O que acontece? O satélite ele vai para o espaço. Existe uma camada na Terra, eu vou abrir aqui, tentar abrir o meu desenho, como eu desenho muito bem, e acredito que muitos de vocês já devem ter tentado
enviar aí ou vender algum daqueles desenhos maravilhosos que eu faço, principalmente aqueles 3D, né? Só que não. O que acontece é o seguinte, deixa eu compartilhar a tela inteira, fica muito mais fácil da gente brincar aqui. Beleza, bem melhor assim. Esperar o software abrir. O que acontece? Quando alguém quer enviar para o espaço, a ordem maior de envio ao espaço do mundo hoje é a NASA. Né? A NASA que detém. Ah, mas o Brasil quer enviar um satélite daqui. Pode. A NASA não tem que dar permissão nenhuma. A Rússia quer enviar o satélite lá. Pode. Existem satélites russos, óbvio, né? Chinês nem se fala, né? Mas, enfim. Então, cada satélite, ele tem uma especificação dela. O que acontece? Tem a Terra, e quando nós temos a Terra, e aqui não está escrevendo, que lindo. Quando nós temos a Terra, mas já vai escrever. Quando nós temos a Terra, existe um local na Terra por onde esses satélites passam. E esses satélites passam justamente ali. Por quê? Porque eles têm um determinado local onde a camada de ozônio é menos densa. Aí eu começo a brincar com vocês, eu abro pergunta. Por que que naquele determinado lugar a camada de ozônio que é menos densa, o satélite pode passar e em outro local o satélite não pode passar? Alguém me explica isso? Sem explicação, gente? Gente, ninguém vai falar. Ou ninguém vai escrever. O satélite ele pode passar num determinado local apenas na Terra. Ele pode ir para o espaço numa brecha. O que acontece? Acontece que nós temos exatamente isso daqui, ó. Claro, vou tentar desenhar alguma coisa, né? Então nós temos aí a Terra, caralho. Nós temos aí a gente do céu. Então, nós temos aí a Terra, melhorou. E aí na Terra, o que acontece? Só nesse espaço é que o satélite pode passar. Por que que ele não pode passar nos outros locais? Tem que ser exatamente aqui. Esperando uma resposta. A Rita falou que é onde fica a porta. É o quê? Onde fica a porta? Engraçadinha você, hein, Rita? Próxima vez. Não deixa de ser, não deixa de ser, né? Não tá errado. Então, não tá errada. Aí é que tá, né? Mas não é bem essa resposta que eu esperava, não. Mas por que que aí é a porta, então, dona Rita? Por que que aqui é a porta do nosso satélite que vai lá para o céu, para o espaço? Marcos, com você. Por que que é mais fácil passar, dona Rita, espertinha? Sem errar, hein, Rita?
Pois é. É o seguinte, gente. Não, pesquisa não. Pode pesquisar, brincadeira. Aqui, gente, o satélite é mais fácil passar nesse ponto, justamente porque existe ao redor da Terra uma coisa que se chama. Alguém aí já viu Superman? Já, né? Sim. Espero, óbvio. Então, isso daqui, ó, tá vendo esse monte de satélites aí? Tá vendo essa brecha aqui, ó? Essa é a brecha por onde os satélites passam, tá? Essa imagem se chama, devido ao Superman, por incrível que pareça, tô brincando, tem nada a ver com o Superman, mas vocês nunca mais vão esquecer disso. Essa imagem de todos esses satélites alinhados aí se chama cinturão de Clark. Não tem nada a ver com Superman, pelo amor de Deus. Tá? Clark foi o pesquisador, tá, que instituiu, na década de 60, que todos esses satélites em órbita deveria deixar uma margem de segurança para os satélites passarem. Tá? Então, todos os satélites em órbita, na mesma altitude, deixando uma brecha, isto se forma cinturão de Clark, porque esse cinturão protege a Terra de meteoros por causa do satélite. Isso foi a teoria, mas isso não é a verdade. Tá? O satélite protege de nada. Né? Eles estão em órbita por motivo que eles têm, mas essa órbita significa que vai formar esse círculo aí, que é nada mais, nada menos do que o cinturão de Clark. Tá ok? Então, em cima desse cinturão é que é denominado todos esses monte de satélites aí que são feitos, tá? O que acontece? O satélite é enviado. Então, quando ele é enviado, ele sai, percorre, antes de entrar na estratosfera, que é a última camada, né? Que nós temos aí, basicamente, a ionosfera, a mesosfera e a estratosfera. Quando ele vai para, antes de entrar na estratosfera, que é a última camada, ele vai, então, achar esse local aqui, que é onde ele acha a brecha para poder passar e poder ficar estacionário ou não. Tá ok? Então, se ele não fizer isso, ele corre o risco de colidir com algum outro satélite. E nós temos que lembrar ainda que um satélite, ele não é barato. Ele custa aí na faixa de milhões de reais. Quando eu estou falando milhões, um satélite barato hoje está na faixa de 40 milhões de reais. Isso é barato, tá joia? Por quê? Você tem que lembrar ainda que é necessário um foguete, uma nave, para poder levá-lo até lá em cima, mesmo que ele não seja uma nave tripulada, né? É uma nave com apenas combustível, com uma estrutura de aço, e essa estrutura não é só aço, tem outra estrutura ali, que é muito importante, mas a estrutura vai fazer o satélite subir. O que acontece? Quando nós estamos no... Vou até abrir aqui um outro navegador. E aqui vamos começar a falar de um satélite muito interessante, que é o ISS. Né? Então, o que acontece com esse satélite ISS? Por exemplo, o satélite foi construído e é necessário aí eu preciso só da imagem, é necessário um aparato todo para poder levá-lo lá para cima. O que acontece com esse satélite é que ele é construído com diversas camadas dele muito resistentes. Então, se vocês pegarem esse tipo de satélite, que é um satélite não geoestacionário,
ele é orbital. O que significa geoestacionário? O que significa orbital? Quando nós falamos de geoestacionário, é aquele satélite que acompanha a Terra, a velocidade da Terra, tá bom? Então, ele fica no ponto, à medida que a Terra vai andando, ele vai acompanhando. Então, ele está geolocalizado, localização exata, geoestacionário, ou seja, a localização está estacionado, né? Está naquele local, não muda nunca, entre aspas, tá? E existem os satélites orbitais. Os satélites orbitais, o ISS é um tipo de satélite orbital e que tem tripulação nele. Diferente de muitos outros satélites, por exemplo, satélites de comunicação não tem, né, não tem tripulação dentro. Então, aqui embaixo, ó, se nós observarmos na figura, aqui embaixo tem todo um aparato de comunicação, os caras vivem lá meses e meses e meses, eu não sei lhe falar quanto tempo, mas eu sei que é muito tempo, fica aqui e em cima disso eles conseguem se alimentar, vivem, né, praticamente ali. E o satélite orbital, que é esse ISS, ele orbita a Terra. O que quer dizer orbita a Terra? Ele faz exatamente ele faz a mesma órbita terrestre. Quando a gente fala que alguma coisa está orbitando a Terra, né, nós estamos falando o quê? Que existe um satélite, onde esse satélite está aqui, existe uma gravidade puxando ele para baixo, assim como existe o sistema solar, aqui o meu Sol, lindo e maravilhoso, que puxa ele para lá também. Não só o Sol, todos os planetas fazem a conectividade, no caso da lei da gravidade no espaço, né? Então, quando se esse satélite aqui, ele está orbital, o que nós podemos dizer então? Vamos lá, para não esquecermos. Então, nós temos, deixa eu fechar aqui, tirar daqui, desenho lindo. Nós temos o satélite geoestacionário. Neste satélite geoestacionário, ele está igual à Terra. Quando nós falamos igual à Terra, nós estamos falando igual em velocidade e igual em localização, tá? Então, são os dois. Quando ele está geoestacionário. Quando ele está orbital, significa o quê? Significa que ele está perto da Terra. Então, perto da Terra. Entretanto, ele está orbitando, ele orbita a Terra. Ou seja, isso significa que ele está dentro do centro de gravidade no espaço. Ou seja, quando nós temos um sistema solar, e esse sistema solar vai sempre um planeta atrai o outro, os satélites também é a mesma coisa, um vai atrair o outro, né? Então, o que acontece com os satélites em si? Os satélites em si, quando nós temos, aqui nós temos a Terra, linda e maravilhosa, e aqui nós temos, por exemplo, um satélite, né? Desenho perfeito. Vou até colocar aqui, porque senão ninguém vai saber o que é um satélite. Isto é um satélite. Quando ele sai, quando esse satélite sai, até ele ficar ali,
o que acontece? Olhem aqui para mim. Vocês estão me vendo aqui, a caneta? Sim. Sim? Então, pensa que a caneta é um satélite. Quando ela sai, o satélite saiu. Beleza. Existem propulsores no satélite a nitrogênio líquido que faz o seguinte papel. Ele faz o satélite ficar no exato local, de tal maneira que ele não é necessário mais os propulsores ficar acionando, de tal maneira para ele não entrar e para ele não sair. Então ele fica numa altitude em relação a zero aqui na Terra, nível do mar, ele fica numa altitude correlata de tal maneira que, opa, cheguei no espaço, opa, é aqui que se eu desligar os propulsores, eu não vou sair da órbita terrestre e nem vou entrar na Terra. Então, ali é a minha órbita terrestre. E ali ele fica rodando ao longo do tempo, né? Pergunta que eu faço para vocês. Em algum momento, os propulsores, esse satélite, ele é geoestacionário ou orbital, tanto faz. A única diferença é que o geoestacionário, ele saiu, ele vai acompanhar a Terra. O orbital, ele vai andar mais rápido do que a Terra, tá? Ou mais devagar, depende. Mas os propulsores não são acionados. E agora mesmo a gente vai entrar nesse detalhe de propulsão. A minha pergunta é o seguinte: o satélite está no espaço. Vamos supor que é geoestacionário. O satélite geoestacionário, em algum momento, geoestacionário vai acompanhar a velocidade da Terra. Em algum momento, ele vai ligar o propulsor dele para entrar, para se reposicionar, melhor falando? Sim, não, por quê? E aí? Por que não, Marcos? Abre o áudio aí, manda ver. Gente, bora participar, bora responder. Vamos tentar. Errar, errou. Justamente, Marcos. Aí você falou uma palavrinha-chave, tá? Você escreveu aí, tende. E você está 100% correto. Ele tende, mas ele não permanece, ele não consegue, tá? Então, você já respondendo, sim, ele vai usar propulsores. Agora, outra pergunta, continuando. Por que que ele não permanece? Por que que ele tende a ficar no local? Que ele não fica, ele tende. Mas por que que ele não consegue ficar no local? Por que que é impossível, Caio? Gente, abre o áudio aí, vamos conversar. Na verdade, não é impossível alinhar ele perfeitamente. Não é impossível não alinhar, ele alinha perfeitamente. Está aqui, porque qualquer pequena casa decimal já iria afetando ele mesmo minimamente. Daí, ao longo do tempo, daria para notar a mudança. Então, Caio, o que acontece é que realmente, você está certo, não tem como alinhar um satélite perfeito, tá? A gente consegue fazer um alinhamento inicial.
Só que o problema disso tudo não é nem indo um pouco mais além do que o Caio escreveu, é o seguinte, nós temos que lembrar que lá no espaço, tudo que está no espaço está sujeito a gravidades. E essas gravidades vai desde a gravidade da própria Terra, da Lua, dos outros planetas, tudo isso vai atrair esses satélites para fora. E a Terra vai atrair para dentro. Então, existe uma órbita terrestre que é justamente aquele local onde, naquele local, o satélite está e ele não vai e nem vem. Por quê? Porque a força G é igual. Do mesmo jeito que a Terra puxa, os outros planetas, sistemas, puxa para fora. Então, iguala. Quando você iguala as forças, ele tende a permanecer parado, até que alguém faça uma força externa e faça o movimentar. O que acontece aí é que, ao longo do tempo, vamos pensar agora aqui um jeito mais tranquilo, né? Existe fases da Lua. O que significa fase da Lua? Não tá, se vocês olharem para a janela aí agora, hoje, está a Lua muito grande, né? O que significa Lua muito grande? Significa que ela está mais perto da Terra. Quando começar a entrar uma Lua crescente, por exemplo, a Lua está menor, ou seja, a Lua está mais longe da Terra. Então, esse negócio da Lua vir, voltar, por causa do movimento de translação e rotação, né, óbvio. Então, por causa desse movimento terrestre e por causa do movimento do sistema solar, faz com que o sistema se aproxime e afaste da Terra. Isso automaticamente faz com que os satélites percam o centro de gravidade deles. Então, o que acontece? Quando a Lua vem, ele tende agora a ir para fora. Por que ele tende a ir para fora? Porque a gravidade que os sistemas externos, não apenas a Lua, mas a junção de todos os sistemas externos que faz no satélite é maior do que a gravidade que a Terra faz no satélite. Então, ele tende a ir para fora. Do contrário, quando a Lua afasta, acontece o processo reverso, que é a força de gravidade que o sistema atua no satélite é menor do que o sistema da Terra, que a gravidade da Terra atua no satélite. Então, ele tende a entrar. Mas é claro que ele não afasta e é claro que ele não entra na Terra. Tá? O que acontece? Para isso tem os propulsores. E esses propulsores, eles são ativados automaticamente. Então, dentro de todo satélite, existe um sistema de compensação de força e de energia, de tal maneira que o satélite consegue fazer as correções ali, de tal maneira que ele consiga ficar exatamente naquela altitude e em órbita terrestre. Tá ok? Entendidos o motivo por que o satélite permanece lá em cima? É uma viagem na maionese, né? Porque pensar, poxa, os sistemas é que atrai, o sistema solar é que atrai os satélites assim por diante. É uma viagem na maionese mesmo, é muito legal essa viagem, né? Bom, aí quando se passa, antes disso, uma coisa muito interessante aqui que nós temos que olhar, olha só, vocês reconhecem isso daqui? O que é isso daqui? Placa fotovoltaica. Justamente. Todo satélite tem o seu sistema fotovoltaico, justamente para conseguir armazenar energia. Lembrando que lá, o satélite ele está livre, né, de raios indesejados, porque não tem estratosfera, nem mesosfera, nem ionosfera para bloquear. Então, lá é potência máxima. É ótimo, é lindo e maravilhoso. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, os satélites, ele está... Deixa eu pegar alguma coisa aqui que pode representar um satélite, que eu não sei. Meu carregador externo. O satélite está aqui, nessa posição. Né? Vou até colocar de cá, Onete, propaganda.
O satélite está aqui. Colocar de cá como referência mesmo, ONET, onde tem o símbolo. Aqui, estão vendo aí? Dá para ver? Sim. Sim? Vamos imaginar que essa é a parte frontal do satélite. E aqui, obviamente, quando o satélite é feito, existe um componente muito interessante que se chama nióbio. Ah, o que é isso? Pois é, se chama nióbio. Qual é o país maior produtor de nióbio do mundo? Quem me responde? Maior país produtor de nióbio do mundo. Quem que é? Ninguém vai chutar o Brasil? Gente, maior país produtor de nióbio do mundo, Brasil. Maior cidade produtora de nióbio do mundo. Aonde está? Como que chama essa cidade? Araxá? Araxá, nome da empresa? CBMM? Justo. Boa, Eric. CBMM, maior produtora de nióbio do mundo. Tá? E eles retiram o mineral do solo e enviam esse mineral lá para a NASA, lá para a Rússia, lá para a China e assim por diante. Por quê? Eles misturam 0,3% em cada quilo de metal para poder produzir os satélites. É o mineral, é o metal mais resistente do mundo, tá? Em termos de minério, ok? O que acontece? Os foguete espacial que sai e que entra na Terra, são feitos de 87% de nióbio, que é outra coisa que a gente vai falar agora mesmo. E é caro pra caralho. É muito legal também a produção. Quem tiver a oportunidade de um dia ir lá, vá. Né? Inclusive, nós já fomos, eu não sei se algum de vocês foi na época, visita técnica lá. Acho que você foi, não foi, Érico, ou não? Fui com o Dudu. Foi justo, foi eu, você, o Dudu. Teve mais gente que foi, o Elismar foi. Enfim, a gente foi em 2 carros. O que acontece? O nióbio, ao mesmo tempo que ele é muito resistente, ele é leve. Então, o que as empresas usam? Por exemplo, quem aí de vocês tem um carro da BMW, acredito que a maioria, ou todos, deve ter, todo carro da BMW tem nióbio nele, tá? Porque faz o carro ficar mais resistente, melhor economicamente, porque ele fica mais leve também. E assim serve para os satélites, para os foguetes, para as naves espaçonaves. O que acontece? Quando essa parte da frente do satélite, ela é exposta e consegue ficar exposta a aproximadamente 2.700 graus Celsius, temperatura altíssima. Essa parte traseira, não. Então, todo satélite é feito de maneira, olha, eu vou lançar o satélite, mas é essa parte aqui da frente que vai ficar exposta ao sol com as placas fotovoltaicas, né? E ele vai rotacionar de acordo com o que o sol rotaciona também. Ele nunca vai perder a parte de trás nunca vai entrar na claridade do sol, porque senão ele vai estragar, né? Quanto ao nitrogênio, o que acontece? Aí eu vou engatar também em relação aos foguetes. Quando um foguete sai, uma nave da Terra sai, o que acontece? Acontece que a nave sai, beleza. Pergunta: quando ela tem que entrar na Terra, o foguete, desculpa, o satélite, ele fica fazendo ajustes com os propulsores.
sobe, desce, acelera, diminui, acelera, a todo momento, e fica. A nave, quando ela tem que sair da Terra, ela sai, beleza, lindo, maravilhoso, só que ela tem um problema, a nave. O problema dela é entrar na Terra. A nave, ela não pode entrar, a Terra está aqui, ela não pode entrar de bico na Terra, né? Na estratosfera, na mesosfera, ela não pode entrar. Minha pergunta é, por que que toda nave que vai com tripulante e volta, Apollo e assim por diante, um monte de Discovery, um monte de nave aí, por que que elas têm que entrar inclinado na Terra? Por que que isso acontece? Me respondam. Por que que a nave tem que entrar inclinado na Terra? Marcos, perfeito. Para não explodir. Mas a minha pergunta vai um pouco além. Por quê? O Iago já colocou, porque senão ela queima. Por que que ela queima, Iago? Não é por causa da diminuição de atrito. Até lendo aqui, acho que a Rita foi também, né? Não lembro, lá em CBM. Por que que ela não é atrito? Porque se você pensar, quando ela entra inclinada, a parte dela vai ficar, vai ter mais atrito do que entrar inclinada. Né? O atrito vai ser maior. Tá? Então, vamos pensar. Imaginem vocês aí que aqui tem, né, a minha mão seria a estratosfera, né? Porque ela não pode descer diretamente na Terra. Então, mas isso tem um porquê, Iago. Desce circulando a Terra, justamente. Por quê? Eu quero esse porquê. Por que que ela vai descendo, descendo devagarinho, devagarinho, até entrar? Rita, te amo. Presta temperatura. Temperatura. Tá? Então, junta as respostas aí do Iago, do Marcos, se não me engano, e da Rita. Temperatura. Marcos, não é só para acompanhar a translação da Terra. Né? Na verdade, a rotação. Não é por causa disso, tá? Mas é porque, primeiro, eu entendi, ela vai entrar, toda nave tem que entrar em 23 graus em relação à estratosfera. Por quê? Porque a nave ela não pode ser totalmente feita de nióbio, porque senão pesa demais. Mas é uma quantidade muito violenta. Sim, é uma quantidade muito violenta. Mas, quando você entra numa angulação, quanto maior a angulação, maior é o seu ângulo de impacto. Ou seja, mais atrito, que o Iago comentou ali, se não me engano, você vai fazer na nave. Então, quando você tem uma nave entrando assim na Terra, é quando você tem um alto impacto na parte frontal. E na parte frontal, você tem o quê? Vidro. Tudo bem, é um vidro super mega resistente, você pode tirar uma bala de canhão que ele vai quebrar. Não sei, estou brincando aqui, eu não sei se isso acontece. Mas é super resistente. Mas o que vai acontecer? A parte de baixo da nave, ela é toda feita de nióbio puro. E ela é muito, muito, muito resistente. Então, a nave, na verdade, quando vai aterrissar, imagine aqui uma pista de avião, né? Como que o avião aterrissa? O avião aterrissa assim? Não. O avião aterrissa assim. Primeiro é a roda de trás e depois é a roda da frente. Agora, imagina isso no espaço. É a mesma coisa. A nave vai entrar, ela entra inclinada, em 23 graus, tá? Então, ela vai entrar e vai indo, entrando desse jeito, vai, rotacionando, né, a Terra, óbvio, e vai entrando até chegar naquele estacionar, né, ou
ir para o mar, ou sei lá onde que for. Mas ela entra nessa angulação, e não nessa angulação. Sempre assim, em 23 graus, né? Por quê? Porque quando entra assim em 23 graus, aqui, ó, é que vai começar a pegar fogo, por causa do atrito, que eu acho que o Marcos comentou mais cedo ali, não me engano. Então vai começar a pegar fogo aqui, onde vai ter muito atrito, e ela vai entrar. Pergunta: por que que a Apollo 11 se fudeu? Infelizmente. Todo mundo já deve ter visto pelo menos o filme, né, Apollo 11. Gente, se vocês nunca viram Apollo 11, vejam. É massa pra caralho. Se não me engano, é com Tom Hanks. Tá? Por que que a Apollo 11 se fudeu na brincadeira? Quem me responde? Abre o áudio aí, manda ver. Viaja na maionese. É o Tom mesmo, né? O Tom Hanks. Sabe sim. Então, se a Apollo 11 não tivesse se fudido, Apollo 13? 11, 13? Apollo 13. É Apollo 13, isso, falei errado. Tá valendo. Ninguém ouviu nada. Se não tivesse dado errado, eu tinha feito filme. Justamente. Mas não é essa a melhor pergunta, resposta aqui não, mano. É o seguinte, a Apollo 11, por causa de sistemas falhas técnicas elétricas, né? O que acontece? Ela não entrou com 23 graus, ela entrou menos inclinada. Consequentemente, quando entra menos inclinada, o maior atrito quando você está assim é aqui embaixo. Quando você entra menos inclinado, o atrito passa a vir num conjunto. E a parte de cima não está pronta para receber atrito. Não tão quanto é forte a estratosfera, a mesosfera e a ionosfera, as camadas, né? Então, o que aconteceu? Começaram a fazer leitura errada, começaram a inclinar demais, e aí o sistema foi para o brejo, né? Era uma vez tripulantes, era uma vez nave, né? Então, assim, então por isso que não pode entrar inclinado. Aí vem uma outra questão também, satélite. Um satélite que está em órbita, passou-se 10 anos. Depois de 10 anos, o que vai acontecer? Ele não pode ficar no espaço. Apesar de que, lá no espaço, vocês podem observar, aqui, ó, todos esses satélites aí, ó, esse mundo de satélite, vocês acham que todos esses satélites estão em órbita? É claro que não. Desculpa, estão funcionando? Não, não estão funcionando, não. Muitos desses satélites nem funcionam mais e não estão e continuam em órbita. Para isso, existe uma coisa que se chama lixo espacial. É o maior medo de todos os astronautas. Lixo espacial. Tá? Por quê? Porque eles não sabem se aquele satélite ainda está lá ou não, porque eles perderam comunicação. Né? Então, não sabe a que velocidade ele está, não sabe se ele pode ser destruído ou não sabe de nada. Então, isso é um problema para os astronautas, por isso que eles temem tanto o lixo espacial. E o que acontece com o satélite? Qual que é a regra? Qual que é a ordem? A regra é, assim que o satélite começar a falhar, existem duas coisas. Primeiro, o satélite sozinho, ele tem que se autodestruir. Autodestruir se chama inclinar para cima, né, o propulsor, para ele poder entrar na camada da atmosfera fazendo 90 graus, que é onde ele vai esfarelar, vai formar uma bola de fogo e vai esfarelar. Então, de vez em quando vocês enxergam aí
alguma bola de fogo no céu, que não seja um ET, isso quer dizer que pode ser que seja um satélite entrando na órbita terrestre, né? Mas não é sempre, é óbvio. Outras estrelas cadentes aí são meteoritos, poeiras cósmicas e assim por diante. Aí é outra história que não tem nada a ver aqui, né? Mas então, o primeiro ponto é os propulsores ir para cima para ele entrar 90 graus. Por quê? Porque 90 graus é o ponto de impacto de maior atrito que alguma coisa fora da Terra pode ter com a Terra. Segundo ponto, se ele não for automático, pode-se dar o comando manual. Entretanto, tem uma coisa muito bacana, a questão de nenhum dos dois funcionar. Aí começa a gerar o lixo espacial. E olha, é muito lixo espacial. É muito. Vocês podem ver aí, está aí na imagem, né? Caio, como a gente consegue diferenciar a bola de fogo do satélite para o do ET? Então, Caio, na verdade, até hoje, uma bola de fogo, né, digamos assim, ela é muito rápida, tá? Ela começa muito forte e diminui. E normalmente essa bola de fogo, você consegue identificar de acordo com um certo nível ali, você consegue ver que ela está caindo e não indo para o lado ou para cima. Já quando é um objeto voador não identificado, que nós chamamos de OVNI, normalmente não tem esse fenômeno, né? Normalmente ele fica parado, ou vai para um lado, volta, vai para cima, enfim, tem outro comportamento, tá? Então, quando vocês virem alguma coisa caindo do céu, pode ser, né? Significa ou é um satélite, ou é um meteorito, que acontece demais meteorito, ou alguma poeira cósmica, então pode ser várias coisas assim, tá ok? Não tem como afirmar. Os aliens são fodas, né? Enfim. Bom, até aqui ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo? Então, joia. Então, dando continuidade. O seguinte, quando o satélite em si, ele tem uma coisa muito bacana, que é ele estabelecer em órbita. É muito massa. Isso se chama... efeito... Caralho, não acredito que eu escrevi efeito assim, feio pra caralho, não. Aí, agora sim, melhorou um pouquinho. Efeito Stirling. Toda nave espacial, todo satélite faz o efeito Stirling. O que é o efeito Stirling? Vou tentar, aqui a Terra. O efeito Stirling é o seguinte, satélite veio, saiu. Quando o satélite sai, ele começa a orbitar, aciona o propulsor para ganhar velocidade e desliga. Aí ele fica mais perto. Quando ele chega aqui, ó, nesse setor, ele ganha velocidade devido à gravidade. E quando ele ganha velocidade, ele vai um pouco mais longe. Desliga e deixa a gravidade agir de novo. E ele vem mais rápido. E ganha velocidade de novo. E vai mais para fora. E ganha velocidade de novo. E vai mais para fora. Até que chega um certo ponto que ele consegue estabelecer uma rota uniforme, né? De tal maneira que as distâncias permanecem as mesmas, tá? Isso é efeito Stirling. Então ele sai, começa perto,
aciona o propulsor, vai um pouquinho longe, desliga, deixa a Terra atrair, volta, vem mais rápido, vai, volta, vem mais rápido, vai, até ele conseguir estabelecer por conta própria a rota de acordo com a gravidade entre a Terra e o sistema solar. Isso se chama efeito Stirling. Isso é como as naves satélites permanecem em órbita. Tá ok? Efeito Stirling, tranquilo? Muito bem simples. Agora, vamos para os nossos aplicativos. Eu vou demonstrando aqui, mas eu gostaria que vocês também fizessem aí com vocês o que vocês tiverem aí. Eu gostaria que vocês fizessem, tá? Abra um aplicativo aí. O primeiro aplicativo que nós vamos abrir aqui. Por que não quer abrir? Ah, mas vai abrir. Aí. O primeiro aplicativo que nós vamos abrir vai ser como que chama, gente? Year Now, Earth Now. Desculpa, Year nada, Earth. Esse daqui, ó, Earth Now. Tá? Já abram ele aí, por favor. Já acionem para mim também o GPS do celular de vocês. Vou precisar, tá? Vou desligar a câmera aqui, que eu acredito que vai ficar melhor de visualizar. Eu não consigo fazer com que ele cresça muito. Tá? Consegui um pouco. Tá todo mundo vendo aí a tela, a animação? Sim. Sim? Beleza. Então, abre o Word aí para nós, por favor. E o seguinte, esse aplicativo vai mostrar para nós, basicamente, o que a Terra tem, né? Então, isso que vocês estão vendo acionem o GPS de vocês, localização, porque senão não vai funcionar. Isso que vocês estão vendo é do dia 4 de maio, ontem, o movimento de alguns satélites, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, where are they now? Ou seja, onde está agora? Os satélites estão exatamente nesses locais. Eu, obviamente, né, estou em casa, neste ponto aqui, e esses outros satélites estão nestes pontos aí. E se no aplicativo de vocês conseguirem dar um zoom aí, vocês vão ver esses satélites se movimentando, tá? Então, se vocês... Deixa eu abrir de novo. Deu pepino. Porque ele só aceita ou no computador ou no celular. Eu queria acessar o celular também. Aí, beleza. Aí, bem melhor. Então é o seguinte, se vocês olharem Where Are They Now, se vocês observarem, os satélites eles estão se movimentando. E isso que vocês estão vendo o satélite movimentando é agora, online. Tá? É o local exato de onde eles estão orbitando a Terra. E se vocês clicarem em cima dele, vocês vão ver como que é a estrutura do satélite e o que ele faz, né? Esse Aqua, ele vê a análise de água da Terra, tá? Então, a gente pega aqui, ó, Vital Signs, e vamos lá, por exemplo, no Air Temperature, né?
Ou seja, esse satélite, ele está lendo exatamente a temperatura da Terra neste exato momento, como está a temperatura da Terra, online. E vocês não precisam nem de meteorologia mais. Olha só, aqui na África como está. Quente pra caralho. Deserto, essa parte, mais ao norte é deserto. Se vocês observarem, aqui em cima já está mais frio, lá embaixo também vai estar bem mais frio, vai estar azul e assim por diante. Então, todos esses satélites, precisa de pegar aqui o dióxido de carbono, né? Olha só que merda que está a Terra neste momento. E o povo falando que o clima tá bom, né? E é simples, né? Qual que é o problema do dióxido de carbono? Quem me fala? E aí, gente, qual é o problema do dióxido de carbono? Nenhuma? É tranquilo? O problema do dióxido de carbono é que em alta quantidade você morre. Só isso, né? Então, se você pegar aqui o hemisfério norte, no momento, o dióxido de carbono está em alta. E se vocês pegarem o hemisfério sul, o dióxido de carbono está em baixa. Por quê? Todo mundo, vai aí, por favor, camada de ozônio. Ozônio, liga. Para quem acompanha aí as informações, a camada de ozônio, alguém falou aí, alguns cientistas, né, falaram aí, por causa da pandemia, a camada de ozônio se fechou na Antártica e tal. Se a gente for lá, tá roxinho, né? Tá perfeito, tá ótimo. Mas não foi por causa da pandemia, não. É o sistema global mesmo que fez fechar. Tem nada a ver com a pandemia, tá? Mas, enfim. Então, esses satélites aí, se nós viermos em Roma, vão dando uma olhada aí nos satélites de vocês. Esses satélites que está percorrendo aí a Terra são todos satélites orbitais, tá? E satélite aí significa que eles fazem a análise da Terra, tá ok? Só que isso é análise, apenas a análise geográfica. Então, nós temos aí satélites que analisa temperatura do ar, dióxido de carbono, monóxido de carbono, a sensação da gravidade, muito bacana, a salinidade da água do mar, evaporação da água, como está. Né? Então, tudo isso faz parte do sistema que é apresentado. Mas por que saiu? Mas saiu coisa? Que saco. Tá, já está conectado, né? Espera aí que eu vou voltar. Enquanto isso, vocês vão futricando aí nos satélites. Tá? Mais cedo aconteceu isso. Deixa eu abrir de novo aqui. Espera aí.
Aí. Então, nesse software, nesse app EarNow, é onde a gente tem os satélites localizados para fazer a análise da Terra, né, em termos ambientais, análises ambientais. Então, se vocês colocarem em cada um clicarem em cada um dos satélites, vocês verão como os satélites são feitos, tá? Então, aqui a Aura, né? Ele analisa a camada de ozônio. Então, ele tem esse formato, né? Onde o formato dele vai cheio de sensores, com certeza, cheio de locais. Se a gente pegar aí um outro, a Terra, por exemplo, já é um outro tipo de satélite, né? A gente pegar aí, independente disso, o GPM, que já é outro tipo de satélite, e assim por diante. Então, são satélites que a gente consegue brincar, e lá em localização a gente consegue ver de onde que ele é, né? De onde ele está, desculpa. Então, no atual, ele está lá na Tanegashima Space Center, que é onde foi mandado da Terra para fora, né? Lá do Japão, esse. A gente viu em outro aqui, muito bacana, o OCO2. Quem que mandou foi o Vandenberg Air Force Base. Eu sei lá de onde que é Vandenberg, pelo nome parece ser alemão, né, que foi em 2014, está em órbita até hoje. Se a gente pegar um outro aqui, o SMAP, Vandenberg Air Force, 2015, né? Ele já tem o SMAP, ele tem uma estrutura muito massa. Ou não é o SMAP, eu confundi. É o SMAP. Só pega ele aqui. Que OSM o que eu quero é o seu SMAP. Volta aqui só. Aqui o Grace. Quem que mandou o Grace? Lá na Califórnia, né? Então, se foi na Califórnia, foi na base da NASA, lá perto da Disney. O Grace, é o que nós vimos agora. Cadê você, SMAP? Eu quero SMAP. Aqui o SMAP, tanto que ele é esquisitão, né? Faz análise do solo e da salinização da água. Quem que enviou ele? Vandenberg Air Force, 2015. E assim por diante, né? Alguma pergunta em relação a esse app? Isso daqui é mais para a gente ver alguns tipos de satélites existentes que são satélites ambientais, né? Alguma pergunta aí? Alguma curiosidade? Cadê o meu Meet? Sim. Ok, beleza. Podem fechar esse aplicativo. E o próximo que a gente vai abrir é o ISS Tracker. Deixa eu achar ele aqui. ISS Live Tracker. Quando abrir, ele vai abrir um videozinho aí para vocês, provavelmente. Que é um vídeo... Manda para o final que o vídeo para. Tá? Mais fácil. Certainly some great benefits to being anonymous. So, no, that's not surprising. It's understandable. It's human nature, and none of us try and answer for the public. E, bom, But can you give us some o pointers of what it was like ISS, compared to what you thought it was going to be like? o ISS é And was it like just like the simulator? Was that really what you were Caralho, meu vídeo não para. Well, none of us try and answer for the publicity. This was your first time, and Vem todo mundo aqui, ó, no início, ISS Track 1. Ver se esse vídeo para. Puta merda. Né? Bom, quando vocês vão no ISS Tracker 1,
você começa a rastrear o movimento do ISS, né? Então, esse daí é a nave, é aquela imagem que nós estávamos vendo lá no Google, que é justamente esse satélite aí. E ele está em movimento, né? Então, é exatamente esse movimento aí que ele faz, né? Deixa eu tirar o zoom aqui. Então, esse é o movimento que ele vai fazer na Terra, né? Vai passar lá pela Europa, pela Ásia, pela Austrália, pela América do Sul e assim por diante, né? Então, e se você chegar perto e parar, ele está se movimentando devagarinho, né? O ISS é uma estação espacial, não é uma estação geoestacionária, é uma estação orbital, totalmente orbital, tá? Ou seja, ele está dentro da gravidade da Terra, entretanto, não acompanha a velocidade da Terra, né? E lá na ISS, hoje, se não me engano, eu não vou dar 100% de certeza, mas quase, tem 3 tripulantes lá dentro. Então, se vocês quiserem dar tchauzinho para ele, fica à vontade. Os caras estão te vendo. Mentira, eles estão longe de nós, né? E vocês podem observar também uma coisa... Bom, depois observa. Vamos lá para o ISS Tracking 3D, que é muito massa o Tracking 3D. O Tracking 3D é onde você consegue ver por onde ele está passando e deixa o rastro dele por onde passa. Essa é a velocidade dele, esses são os dados dele, né? É muito legal. E isso, gente, o mais legal de tudo é que isso não é uma animação. Isso é uma imagem real da NASA. Isso está acontecendo agora, neste momento. Ele está aí, nessa velocidade, neste local, lá em cima, lá no espaço. É uma coisa muito louca de se pensar, né? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta até então? Ele está em cima de onde agora, hein? Santa Cruz, sei lá o quê. Não consegui ler. Dá para ver esse satélite telescópio de forma bonitinha? Dá sim, Caio. Agora mesmo a gente vai ver isso. Boa, Marcos. Tem como você ver ao vivo também, né? Não apenas aqui pelo app, mas ao vivo lá você consegue ver também. Boa, boa. Bem mandado, né? Caio, agora mesmo eu vou te mostrar isso daí, tá bom? Na verdade, Caio, não dá para você ver, é difícil, mas você vai entender o que eu estou falando, tá? Agora mesmo você vai entender. Quando a gente vinha aqui e ISS Real Time 1, é onde você tem o local, ele está chegando, está passando por Marrocos. Ó, quem tiver ali na Espanha, por exemplo, vai conseguir ver o satélite, né? Lá em ISS PESSES, vai alternar? Aí, provavelmente, se você acessou pela primeira vez aqui, ó, ISS PESSES, né? Vocês vão colocar a localidade. Eu já, no meu celular, como eu já coloquei uma vez, fica automático, Patos de Minas. Aí, ó, Caio, para você. No dia 10 daqui dia, hein? Eu nem sei. Hoje é 5, né? Então, no domingo, 7h14 da noite, ele vai ser visível aqui em Patos por 2 minutos. Como que vocês vão ver ele por 2 minutos? Agora, deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu ligar minha câmera para eu mostrar uma coisa para vocês. Gente, é o seguinte. Vou explicar justamente por que é pouco tempo, Caio. É o seguinte.
Imagina a Terra. Está aqui, né? Você está aqui no meio e você consegue ver de um horizonte ao outro, né? Esses 2 minutos aqui em Patos, para quem estiver aqui em Patos, é que enxerga ele no horizonte até o outro lado do outro horizonte. Para ele percorrer isso daqui tudo, 2 minutos que ele gasta. Por isso que vai ser visível por 2 minutos. Então, ou seja, a hora que der 7h13, já olha em algum ponto, em algum local, você vai ver uma luz brilhando, andando. Não é avião, não é OVNI, não vai ser nada. Vai ser a ISS. E você vai poder acompanhar ele de um lado ao outro da Terra por 2 minutos. É muito legal. É muito massa. Tá? E mais legal ainda, façam justamente o que o Marcos colocou aí, que justamente ao vivo, você vai ver ele, na hora que chegar no pico, você olha assim, os caras estão lá, eles tiram foto. Claro, não vai tirar foto mais, tira foto do local. Porque registra, a cada 3 segundos, registra foto. Né? Então, por isso que o tempo ele é pequeno, entendeu, cara? Porque ele é o horizonte, é que você vê de um lado ao outro. Ele percorre em 2 minutos, porque ele está em altíssima velocidade. Altíssima. Tá? Entendidos por que 2 minutos, cara? E aos demais também? Na verdade, os dois, né? O nosso range é limitado, na verdade, você consegue ver de um extremo ao outro, e além disso, a velocidade dele é alta, né? Muito alta. Eu não me lembro ao certo qual a velocidade que ele está. Ou Marcos, você estava vendo aí o vídeo no YouTube, aí está falando alguma coisa de velocidade dele? Eu não lembro se no aplicativo fala, eu não tenho certeza disso. E o meu aplicativo travou. Travou de novo no aplicativo. Que desgraça. Mas está valendo. Caio, entendido? E aos demais também? Gente, eu vou sem o Google aqui, porque está travando demais. Não está vingando. É interessante pra caramba. O próximo aplicativo, bom, ainda no ISS, vou executar aqui no celular, que fica mais fácil, né? Vá acompanhando aí, 27.500 km por hora. Está indo ele, né? Tá pouquinho. Só isso. Então, ele está muito rápido. Uma coisa muito interessante que eu esqueci de comentar é o seguinte, a respeito desse aplicativo do ISS, você ainda perguntou se a velocidade é alta? Sim, a velocidade é alta. Então, imagina você pegar... Imagina você pegar um telescópio e acompanhar de um lado ao outro. O telescópio não pode ficar parado, você tem que acompanhá-lo, né? E para acompanhar é muito difícil ter essa imagem dele, tá? Então, por isso que é difícil tirar uma foto dele, mas é possível sim. Tá ok? Todo mundo, gente, todo mundo que está aí tem um aplicativo? Alguém não tem? Porque aí eu tento conectar novamente. Alguém não tem? Fala aí, por favor. Eu conecto. Não, então deixa eu abrir de novo, ver se vai funcionar. Porque está muito ruim. Qualquer coisa ele trava. Espera aí.
Aí foi. Deixa eu voltar no ISS aqui. Sally probably would Aqui, be. se nós formos em Virtual Tour, vocês conseguem olhar dentro da... Deixa eu parar aqui. Vocês conseguem olhar dentro da ISS, como que é? Uma zona, né? E aí vocês conseguem ir para os locais, verificar o que tem. Se a gente for aqui na porta, ó, eu consigo ir lá para frente, ver o que tem lá na frente, um monte de instrumento, um monte de coisa, um monte de câmera, e assim por diante. Consigo ver alguns vídeos, alguns sistemas, consigo ver um monte de coisa, os aparatos dos caras. É muito legal o aplicativo, né? E aí legal que você vira aqui, você não sabe se isso é teto ou se isso é chão, é muito esquisito, né? E, enfim, e aí se você clica nesses aparatos aí, vocês conseguem ver informação, conseguem ver detalhes e assim por diante, né? Isso no ISS. Você está compartilhando a tela, Fábio? Ah, não está compartilhando não? Desculpa. Mas para mim estava. Não parou sem querer. Pronto. Agora foi. Agora estão vendo. Sim? Sim. Alguém abre o olho? Sim? Ok. Então, aqui, ó, se vocês forem no Virtual Tour, vocês entram aqui dentro, né? E aí a gente pode entrar dentro de uma porta, ver o que tem, um monte de aparato. Imagina viver uns 3 meses aqui dentro, você tá é louco. Basta uma semana, né? Legal mesmo é o primeiro dia. E aí vocês podem subir. O legal disso daqui da nave, que eu acho, é que você olha para cima ou para baixo, você não sabe o que é chão e o que é teto, né? Não tem muita explicação, né? Tem equipamento em todo lugar, de repente você olha para cima, tem um computador no teto, é muito louco isso daqui, né? Então, à medida que a gente avança aí, a gente pode ver um monte de aparato que eles têm e que eles usam dentro da estação espacial, né? Que está aí, segundo a informação do Marcos, pesquisou para nós, agradeço, a 27.500 km por hora. É muito, 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 muito rápido. Aqui, provavelmente, é uma cúpula que eles saem para fora da espaçonave, né? E aí a gente consegue ver todo o sistema. Claro que isso daqui não é ao vivo, né? Isso daqui é um sistema que eles gravam antes de ir para o espaço, tá? Logo embaixo nós temos aí People in Space, né? Nesse People in Space aí eles vai falar aí, tá a Cris, o Anatoly e Van Wagner. Então, tem 3 tripulantes lá na ISS neste exato momento. Tá? Então, quando eles passarem aqui no domingo, 7h15 da noite, vocês dão um tchauzinho que eles vão ver vocês. Claro que não. Né? E lá no último, no ISS Position, é onde a gente tem a localização exata, instantânea, também, né, outra maneira de se ter a localização da ISS, né? Mas o mais legal que eu acho aqui é a gente ver o tracking ver ele se posicionando, né? Olha só, a gente tinha pegado ele aqui, ó, perto de Marrocos, ele já está lá na Ucrânia, né? Então percorre um continente inteiro em poucos minutos, né? É muito legal. E uma coisa legal também, vocês podem observar que aqui, ó, tem um círculo vermelho ao redor dele, correto? O que significa esse círculo vermelho ao redor
da ISS. Está bem aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver direito daí, ou no celular de vocês. O que significa esse círculo vermelho? Isso daí é o raio de atuação que ele está no momento. Ele consegue detectar, fotografar, filmar essa localidade inteira. Ou seja, basta um satélite para um continente inteiro, quase, né, entre aspas. Então, para a Europa inteira, aqui é necessário 2, 3 satélites, não sei, né? Para a América do Sul é necessário 2 satélites só. Então, é um ganho muito grande, né? Gente, alguma pergunta até aqui? Deixa eu fechar aqui. Vou fechar aqui. Ah, tá. Não tinha visto aqui sua pergunta, Marcos. Ok. Bom, gente, por hoje é isso. E amanhã a gente continua a mexer nos apps. Se vocês conseguirem, tentem instalar os demais apps aí, que amanhã a gente vai aprender e vai aprender mais sobre satélites, suas funcionalidades, e aprender a olhar aí, que é o Flight Radar 24, o satélite Pointer, Orbit e o satélite AR. Né? São 4 aplicativos que a gente vai analisar aí. Tá ok? Alguma dúvida? Algum comentário? Não? Ok? Bom, vamos lá, antes de fechar. Gostaram da aula de satélite? Interessante? Ou não? Podem falar. O mais legal que eu acho que vocês tendem a imaginar, gente, é a respeito de, cara, o que eu estou vendo está lá em cima neste exato momento. É muito louco isso. Isso para mim, muitas vezes, isso para mim é assim, é surreal, sabe? Poxa, o que eu estou vendo aqui, o satélite está lá em cima, nesse exato momento, está lá. É muito viajante na maionese isso, sabe? É muito esquisito, né? Você pensar que alguma coisa está fora da Terra. Enfim, mas faz parte. Mas, gente, é isso. Ah, cara, cara, eu gosto pra caralho, meu. A gente ainda nem falou de telecom direito ainda, né? Nem fizemos, nem falamos ainda da parte de comunicação, velocidade de descida, velocidade de subida, interferência no sinal da estratosfera, base de comunicação, recepção, conexão, conector, envio do sinal, recepção do sinal, que é o nosso principal fator, né? Mas eu sou alucinado por essa disciplina, acho massa pra caralho. E sou também aficionado também, né, não só, mas também por telecom, e principalmente, não, a questão aqui não é telecom, a principal questão nossa é a tecnologia. Cara, falou tecnologia, você me deixa nas nuvens. Então, eu acho isso massa. Uma frase que eu digo aqui para vocês, e que, por mais que nós sabemos a realidade de como as coisas funcionam, a Fernanda, minha esposa, fala uma coisa para mim muito interessante, que assim, bom, a nossa aula é isso, vou parar a apresentar, interromper a gravação, que já saímos fora,